Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Creatively e hoje nós vamos falar sobre o par Bitcoin USDT, para onde que o preço do Bitcoin pode ir e quais são as tendências aí que eu acredito que vai acontecer dentro do Bitcoin no curto período de tempo, tá bom? Então vamos lá para mais um vídeo. Você, boas ideias, Creatively. Então pessoal, primeiramente nós estamos aqui no gráfico do Bitcoin USDT, pela Binance, né? Nós podemos ver que aqui está numa tendência de baixa dentro do ativo no curto período de tempo. Se nós olharmos aqui, ó, essa aqui é uma tendência de baixa, onde que o preço está se encontrando numa resistência aqui mais próximo da resistência. E lembrando que tem um suporte aqui também. Então aqui está tendo uma briga de preço muito forte em relação aos comprados e aos vendidos, né? Porque quando chega nessa região onde tem um suporte e uma resistência, uma tendência de resistência um pouco mais forte, eles tendem a brigar nessa região. E essas regiões assim não são regiões muito boas para você ficar em comprado, porque o que acontece? A volatilidade do preço em si, ele tende a ficar maior nessas regiões. Então, você pode ser estopado nessas regiões mais facilmente, né? Mas nós podemos ver que o ativo em si, ele se encontra em lateralização nessa região aqui. Se nós puxarmos no tempo gráfico, eu estou no tempo gráfico de 15 minutos e eu gostaria de destacar algumas coisas com vocês. Por enquanto, nós continuamos na tendência de alta, né? Por causa que aqui está fazendo topos e fundos mais altos. Está fazendo topos e fundos mais altos. Mas esse fundo aqui, se ele for rompido, ele vai vir testar de novo novamente essa região aqui, ó. Deixa eu colocar aqui uma linha de horizontal. Ele vai vir testar esse fundo novamente aqui, né? Que aqui é uma região de compra. Se nós colocarmos aqui uma região de compra por parte dos comprados, e ele vai vir testar novamente esse fundo aqui se ele fizer um rompimento. Tudo está indicando que ele vai fazer um rompimento desse suporte aqui de médio e longo prazo. Aqui nós temos, se nós puxarmos aqui, nós temos um toque, dois toques, três toques nessa região aqui. Então, possivelmente, o preço, quando ele tende a ficar fazendo lateralização nessas regiões, o que acontece? O preço está lateralizado nessa região. Então, para ele ganhar uma impulsão novamente no mercado, ele tende a cair, ele tende a corrigir. Isso é super normal, entendeu? Ele tende a corrigir para ele ganhar força novamente para fazer um rompimento de resistência. Então, tudo isso acontece dentro do ativo para que seja saudável a evolução do preço em si, né? Porque se você concorda comigo que se ele fizesse um rompimento de resistências mais facilmente, o preço do ativo estaria muito alto, né? E, querendo ou não, tem que ter um pullback nessas regiões para fazer a liquidação do pessoal, para quem está realizando lucro, né? Aqui, por exemplo, foi uma realização de lucro. Toda essa parte aqui, ó, foi uma realização de lucro para quem comprou nessas regiões aqui, né? Para quem comprou nessas regiões. Então, foi uma realização de lucro por parte dos comprados aí, tá, pessoal? E funciona basicamente dessa forma. Se nós pegarmos aí, se claro ele fizer um rompimento dessa resistência aqui, ó, dessa resistência, deixa eu colocar aqui em vermelho, isso aqui é uma resistência, onde que o preço, sempre que ele tende a tocar, ele tende a corrigir. Nós podemos ver que ele teve um toque aqui nessa região, e essas regiões aqui foi uma região que o preço foi derivando nessa região para tendência de baixa, né? Então, o que acontece, pessoal? Aqui está numa tendência de baixa, né? Está numa tendência de baixa.
e o preço continua evoluindo para a tendência de baixa. Por quê? Nós podemos ver que o estocástico RSI está na tendência de alta, já está sobrevendido nessa região aqui. O que não está sobrevendido é o RSI, está na zona de 46 pontos, que abre espaço aí, um leque de possibilidade para ele continuar evoluindo o preço. Mas lembrando que a tendência do ativo é ele fazer uma correção para que seja saudável essa evolução do ativo aí em si, né? Se nós pegarmos aqui, nós traçamos um suporte no RSI, nós podemos ver que aqui tem a região de suporte a 33 pontos, mas nós temos que ficar esperto nessas regiões aí, pessoal, porque aqui são regiões de compra. Então pode ser que o preço chegue nessa região aqui, uma região de pullback, e ele faça o rompimento dessa resistência que se localiza nessa região aqui, tá? Mas tudo está indicando que vai haver uma correção no período de 15 minutos, no tempo gráfico de 15 minutos, se nós pegarmos aí, vai ter uma correção, né? E se nós puxarmos para tempos gráficos menores, nós podemos ver que ele está derivando nessa região. Aqui onde, como eu disse para vocês, como é uma região de briga de preço, o estocástico e o RSI tendem a ficar nas regiões de lateralização. Por isso que o mercado fica indefinido nessas regiões, né? Mas dá para realizar lucro nessas regiões, pessoal. Para vocês que realizam lucro, as pessoas que compram nessas regiões, olha, aqui são o suporte, aquele suporte que nós traçamos de longo prazo. E aqui você pode ver que ele está se encontrando numa tendência de tendência de alta, né? Cada vez o preço se encontra um pouco mais alto aí nessa região. Mesmo que seja pouco, mas ele se encontra um pouco mais alto. Agora nos resta aguardar mesmo o rompimento dessa resistência aqui, que vem se localizando nessa região aqui. O tempo gráfico aqui está totalmente indefinido. Se nós pegarmos aí o DMI também está numa tendência de baixa. Se nós pegarmos o DMI aí está com a tendência de baixa, né? Para 18,49 pontos, 18,37 para 18,49. Então isso aqui classifica numa tendência de baixa. E o RSI está na região de 49 pontos, que não é tão interessante para quem está querendo comprar assim, né? É mais interessante para quem está querendo comprar, é uma região de 20 pontos, 30 pontos, mais ou menos aí, tá? Nós podemos ver também que se nós pegarmos aqui o MACD, ele está fazendo um cruzamento com a tendência de alta aí dentro do ativo no curto período de tempo. Então, possivelmente, nós encontraremos os preços brigando nessas regiões aqui, né? Essa região aqui não é tão interessante de você ficar comprado, por causa que tem muita volatilidade, né? Você pode ver que o preço está lateralizando e está fazendo cada vez menor aqui essa resistência. Tudo indica que vai haver uma correção, tá, pessoal? No curto período de tempo, o mercado vai voltar a testar aí as regiões de 18.236. Ele vai vir testar essa região aqui para fazer um rompimento nessa região aqui, tá? Para ele fazer um rompimento nessa região aqui dessa resistência. Então, é normal que ele faça essa correção para aí sim ele ganhar força novamente para fazer o rompimento dessa resistência. Tudo está indicando para isso, pelo fato do 15 período estar indicando que está fazendo uma correção, né? E tudo está indicando para isso. Nós podemos ver também que aqui, ó, é uma região de forte venda. Sempre que o preço toca essa resistência aqui, o preço tende a cair, né? Aqui todo esse escopo aqui, essa derivação aqui, ela tende a corrigir, né?
ela tende a corrigir, então o mercado, para quem está querendo comprar nessas regiões aqui, não está tão interessante assim. Então, se o preço não está tão satisfeito assim, o cliente não está satisfeito, o investidor não está satisfeito com o preço, ele tende a fazer essa deriva para baixo. E esses mercados de tendência de baixa assim, não é tão interessante para quem está querendo comprar, por causa que a realização de lucro é muito pequena, né? Porque para você comprar nessas regiões aqui, não é tão interessante assim. Mas tem alguns poréns aí que nós podemos destacar que é interessante que, se caso ele fizer um rompimento dessa resistência, que eu acredito que não vem fazer, pela formação dos candles, nós podemos ver que os candles tá numa tendência de baixa mais forte, né? Aqui nós podemos ver que ele vem respeitando essa resistência, e aqui, ó, os preços vêm derivando. Quanto mais derivando ele fica, menos força ele está tendo. Então, quer dizer que o mercado vai buscar uma correção por causa dessa formação de candle aqui. Essas formações de candle aqui, você pode ver que ele está derivando candles com muita sombra, o preço lateralizando nessa região. Então, quer dizer que aqui, para quem está querendo comprar, não é tão interessante assim. E um trader experiente, ele já sabe desse tipo de informação. Então, ele já sabe, como ele sabe desse tipo de informação, ele vai ficar fora do mercado, para aí sim estar entrando novamente no mercado. Se nós puxarmos no tempo gráfico menores, nós podemos ver que a tendência de correção é um pouco maior, por causa que o estocástico já está indicando que é uma região de venda, aqui é uma região de briga de preço, por isso que ele está derivando nessa região aqui. Nós podemos ver que o MACD está indicando uma leve tendência de alta nessa região, mas não é tão interessante assim para quem está querendo comprar, né? Mas nós podemos ficar de olho, por causa que o DMI, que é o que mede a relatividade da força do mercado de tendência, que ele indica a tendência de alta e a tendência de baixa, ele está indicando aqui para nós que é uma tendência leve de baixa aí dentro do mercado, né? Nós podemos ver que essa linha branca aqui, ó, ela representa o mercado de tendência de baixa. Se nós olharmos aqui, então, está indicando uma tendência leve, tendência de baixa aqui, dentro do ativo. Porque se nós puxarmos aqui, vocês podem ver que ele está fazendo cruzamento com a linha verde. E a linha verde representa a tendência de alta aí dentro do ativo. Então, esse aqui é um forte indicador que vai haver uma correção dentro do ativo aí no curto período de tempo, né? Principalmente o estocástico lento, ele vem indicando para nós aí uma tendência de correção dentro do ativo. O RSI também, com regiões de 47 pontos, não é tão interessante assim para comprar, tá? Então, quer dizer que o mercado vai corrigir até essas regiões novamente aqui e vindo testar esse suporte aqui, tá, pessoal? O tudo está indicando para nós que ele vai fazer correção sim nessa região aí. Tudo está indicando, tá? Aqui realmente fica complicado de você fazer uma realização de lucro, por causa que o mercado ele vai perdendo a volatilidade, e chega um momento que, quando ele chega a ficar tão lateralizado nessas regiões, ele tende a cair, né? Vamos ver se nós temos um exemplo aqui, até interessante. Olha só que interessante aqui. O mercado, ele está perdendo volatilidade aqui, ele está perdendo capitalização de mercado. Quando ele está perdendo a capitalização de mercado, você pode ver que os candles vai ficando cada vez mais curto,
porque ele está perdendo força nessa movimentação. Então, para que haja uma respiração no mercado, ele tende a fazer uma correção mais forte para que aí sim ele ganhe força. Tá vendo aqui, ó? Quando o mercado ele corrigiu mais, ele ganhou uma respirada. Ele corrigiu mais, ele ganhou uma respirada. Então, são regiões de impulsão, né, que eu costumo dizer para os investidores. Para você que é trader e gosta de ter essa experiência, você pode ver que quando o mercado cai, ele corrige, ele tende a ganhar força novamente para aí sim respirar e vir testar as novas resistências. Então, quando o mercado começa a ficar lateralizado demais, quer dizer que ele vem perdendo volume na negociação. Então, quando o volume de compra ele vem caindo, a tendência é de fazer correção dentro do ativo. Vocês podem ver, por exemplo, que aqui, ó, as regiões a região de compra ganhou força nessa região. Quando os comprados começaram a vender as suas posições, o mercado tende a corrigir, né? Então, é tão interessante que nós ficamos de olho nesse tipo de movimentação. Então, olha só que interessante, aqui ele corrigiu e ele ganhou força novamente, não tanta força assim, mas ele ganhou força novamente para respirar nessa região aqui, né? E aqui ele vem fazendo lateralização. Olha que eu disse para você que ele viria a testar novamente esse fundo, esse suporte aqui novamente. Aqui possivelmente ele vai fazer um rompimento desse suporte e vai vir testar novamente os 18 mil dólares 386, tá? Aqui está indicando para nós que ele está corrigindo. Vocês podem ver que aumentou aqui no DMI, a linha branca subiu mais, quer dizer que a tendência de correção é um pouco mais forte dentro do mercado. E o DMI, o ADX, está indicando para nós que está fazendo correção, que a força do mercado para vendidos estão aumentando. Então, o que o ADX mede? O ADX mede a força de tendência do mercado. Então, por exemplo, vamos supor, aqui iniciou-se uma tendência de alta. Nós podemos ver aqui, ó, que no DMI, nós podemos ver que a linha de tendência verde começou a ganhar força, né? Então, como ela ganhou força nessa região, o ADX começou a subir. Então, quer dizer que se o ADX começou a subir, quer dizer que a força de tendência de alta ela é um pouco maior, né? Mas olha só que interessante. Quando o ADX começou a perder força, o ADX começou a perder força. O DI+, ele começou a perder força também. Então, ele fez o cruzamento e indicou a tendência de baixa novamente dentro do ativo. Então, funciona basicamente dessa forma, pessoal. E nós podemos também destacar o MACD também como um forte indicador de tendência para a gente que opera no mercado financeiro. Ele indica para nós que ele iniciou uma tendência de alta aqui nesse movimento e ele finalizou nesse movimento aqui, né? E aqui ele vem indicando para nós, olha só que interessante, uma tendência de baixa no curto médio prazo, né, no período de 3 minutos. E você pode ver que o mercado vem corrigindo cada vez mais aí nessa região, tá? Então nós temos que ficar de olho nesse tipo de informação aí para nós não errarmos na hora de fazer o operacional aí, de fazer o trade, tá? Aqui pode ser que seja uma região de compra ainda, tá? Aqui pode ser que seja uma região de compra, até ele fazer essa movimentação, essa lateralização, e quando chegar nesse escopo aqui, cada vez mais reduzindo a sua força, ele tende a corrigir até nessa região de 18 mil dólares 236, que é a região que ele vai vir testar novamente o fundo, que é esse fundo aqui de
de 21 de setembro, né? Que ele veio testar esse fundo aqui. E esse fundo novamente também 19 de setembro. Então, esses fundos são super importantes para manter. Ele vai fazer um fundo triplo, talvez ele venha fazer um fundo triplo nessas regiões. Nós não sabemos, né? Mas pode ser que sim. Tá bom, pessoal? Essa é minha análise. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o mercado vem corrigindo cada vez mais. Olha só que interessante. Se nós olharmos aí, é o que eu disse para vocês, que ele vem fazendo essa correção. E nessas horas é melhor ficar de fora nesse tipo de informação. Tá, pessoal? É melhor ficar de fora porque o mercado ele tende a corrigir e estopar nessas regiões. Por que eu acredito que ele vai cair? E se ele começar a fazer um rompimento, todos os comprados que estão nessa região estão com stop nessa região mais ou menos. Então, se ele fizer um rompimento dessa região de suporte aqui, ativamente vai ativar a região de estopados dos comprados e o mercado vai cair mais. Então, ele vem a testar aí os 18.236 que nós estamos esperando, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever também. E também entrar no nosso site da Creatively. Lá nós temos os melhores investimentos para você que conhece a nossa rentabilidade. Eu vou só mostrar a minha rentabilidade aqui de hoje. De ontem foi mais ou menos 0,47 e hoje está sendo 0,37 de rentabilidade, aí, que é uma rentabilidade até interessante dentro do mercado. Deixa eu ver. 0,50 de rentabilidade. Então, se nós pegarmos esse 0,50 vezes 30 dias, dá 15% de rentabilidade ao mês, né? Então, dá R$150 aí no valor que nós estamos operando, que é R$1.066. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder as próximas oportunidades. E um grande abraço, até mais, tchau, tchau.